Olá, me chamo Ingra, sou estudante de nutrição pela Universidade Federal da Bahia e faço parte do grupo de pesquisa em Bioquímica e Fisiologia. E hoje irei falar sobre diabetes gestacional. É temporária ou deixa consequências? O diabetes gestacional acontece quando o corpo da mulher não consegue controlar bem a quantidade de açúcar no sangue. Mas você sabia que existem algumas mulheres que desenvolvem diabetes apenas durante a gestação? No vídeo de hoje, você vai entender, de forma simples, o que é diabetes gestacional e o que acontece depois do parto. O diabetes mellitus gestacional é uma das complicações mais comuns durante a gravidez e é potencialmente prejudicial tanto para a mãe quanto para o feto. E de acordo com as estimativas mais recentes da Federação Internacional de Diabetes, o diabetes mellitus gestacional afeta cerca de 14% das gestações em todo o mundo, resultando em aproximadamente 18 milhões de recém-nascidos a cada ano. E uma questão importante é entender como é feito o diagnóstico desse diabetes mellitus gestacional. Pode ser feito através de exames de sangue, da glicemia em jejum e também do teste oral de tolerância à glicose, entre a 24ª semana e a 28ª semana. E entre esses quadros de hiperglicemia na gestação, existe o diabetes mellitus pré-gestacional, diagnosticado antes da gravidez, e o que é diagnosticado durante a gravidez, que pode ser o diabetes mellitus diagnosticado na gestação, que é o overdiabetes, ou diabetes mellitus gestacional. Mas quais seriam as consequências para a mãe durante a gestação e para o bebê? Para a mãe, pode ter risco de pré-eclâmpsia, pressão alta, parto cesáreo, infecção urinária e um maior risco de diabetes tipo 2 no futuro. Já para o bebê, o crescimento excessivo, conhecido como macrosomia, a hipoglicemia ao nascer, parto prematuro e maior risco de obesidade e diabetes no futuro. Mas por que a diabetes mellitus gestacional acontece? Durante a gestação, o corpo da mulher passa por adaptações hormonais, que são naturais para garantir energia e nutrientes suficientes para o crescimento do bebê. E a placenta, que é o órgão responsável pela troca de nutrientes entre a mãe e o bebê, produz diversos hormônios que participam desse processo. Dentre eles, destaca-se o lactogênio placentário humano, que reduz a ação da insulina e aumenta a disponibilidade de glicose para o bebê. O cortisol, que também é um hormônio que favorece uma maior resistência à insulina. O estrogênio e a progesterona, que participam das mudanças metabólicas da gravidez e influenciam também a ação da insulina. E o hormônio de crescimento placentário, que contribui para as alterações no metabolismo materno. A insulina é o hormônio responsável por colocar a glicose do sangue para dentro das células, onde será usada como energia. Como esses hormônios diminuem sua ação, o organismo da mãe precisa produzir mais insulina para manter a glicose normal. E essas mudanças acontecem em todas as gestantes, principalmente a partir da metade da gravidez, em torno da 20ª semana à 24ª semana, quando a placenta está maior e produz mais hormônios. Mas o que acontece no desequilíbrio? Quando o pâncreas não consegue aumentar a quantidade de insulina suficiente para compensar a resistência natural da gestação, a glicose começa a se acumular no sangue. Ou seja, a resistência à insulina é algo esperado na gravidez, mas o problema surge quando o corpo não consegue se adaptar adequadamente. Isso acontece por vários motivos, como por exemplo a idade materna avançada, sobrepeso e obesidade, histórico familiar de diabetes em parentes de primeiro grau e também a presença de condições associadas à resistência à insulina. Também acontece pelo ganho excessivo de peso durante a gravidez, o crescimento fetal excessivo, a hipertensão ou pré-eclâmpsia também durante a gravidez atual, antecedentes obstétricos de abortamento, de repetição e também malformações. Além disso, a morte fetal ou neonatal, a macrosomia e a hemoglobina glicada maior ou igual a 5,7 no primeiro trimestre. Mas o que acontece depois do parto? Na maioria dos casos, o diabetes mellitus gestacional desaparece após o parto. Com a saída da placenta, esses hormônios que eu falei anteriormente diminuem e muitas mulheres voltam a ter a glicemia normal. Porém, em algumas situações, alterações que já existiam antes ou que se agravaram durante a gestação permanecem, aumentando o risco de diabetes tipo 2 no futuro. Se antes da gestação já existia resistência à insulina ou dificuldade do pâncreas de produzir insulina suficiente, a gravidez pode intensificar esse processo. Por isso, a glicemia pós-parto reflete tanto a saúde metabólica anterior à gravidez, quanto os efeitos das mudanças ocorridas durante a gestação, como o estresse sobre o pâncreas, a gordura retida após o parto e os hábitos de vida adotados depois da gestação.
Então, resumindo, o diabetes gestacional geralmente é temporário, mas ele é um sinal de alerta para o futuro, principalmente a depender do histórico da mulher na pré-concepção e as alterações no metabolismo durante a gestação. Por isso, o acompanhamento depois da gravidez, assim como na pré-concepção e durante a gestação, é essencial. Manter uma alimentação saudável, praticar atividade física e fazer exames regularmente também faz toda a diferença para reparar ou evitar que essas alterações aconteçam no metabolismo. Se você gosta de vídeos como esse baseado em ciência, se inscreva no canal, deixe seu like e também nos siga no Instagram para mais conteúdos como esse.